Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Rui Carlos e nós vamos dar sequência então ao módulo de Físico-Química, a aula de número 12. Até a última aula, a aula de número 11, a gente trabalhou justamente com as reações de oxirredução. Hoje a gente vai dar uma outra ênfase para essas reações, que é a utilização delas no nosso cotidiano. Quando a gente utiliza, por exemplo, pilhas e baterias que a gente utiliza em equipamentos eletrônicos. Então, antes disso, vamos só retomar o que a gente estava falando sobre reações de oxirredução. Aqui tem um exemplo de uma reação de oxirredução, onde eu tenho o metal cobre, que reage com nitrato de prata, AgNO3, gerando prata metálica, Ag, mais o nitrato de cobre, CuNO3,2. Aqui tem um experimento. Por exemplo, aqui eu vou ter então uma solução incolor de nitrato de prata e eu coloco um espiral, que é o que tem nessa imagem, submerso nessa solução de cobre. O que a gente vai observar? Que essa solução de incolor vai tender para o azul, e isso se deve justamente porque o nitrato de cobre tem coloração azul. E na volta desse fio de cobre, a gente vai ver a formação de cristais de prata. Então, essa é uma reação que a gente consegue ver visualmente, né, o que está ocorrendo lá no nível microscópico, no nível atômico. Então, vamos trabalhar um pouco essa reação. Então, eu tenho o cobre, que vai reagir com nitrato de prata, gerando a minha prata metálica mais o nitrato de cobre. Como é que eu sei que essa reação é uma reação de oxirredução? Se eu fizer a determinação do número de oxidação de cada um dos elementos, eu vou ver que vai ter variação. Olha só, qualquer elemento simples, na sua forma simples, o número de oxidação é zero. Então, o cobre, na sua forma de cobre metálico, é zero. O grupo nitrato é menos 1. E a prata é mais 1. A prata eu sei que ele está entre os elementos que têm o NOx fixo, quando ele está na forma de uma substância composta. Quando está na forma de uma substância simples, o NOx é zero. A mesma regra que eu apliquei para o cobre. Como o grupo nitrato eu disse que é menos 1, e eu tenho dois grupos nitrato, como é que seria essa estrutura? Eu seria um átomo de cobre e dois grupos nitrato. Por isso que tem esse 2 fora. Se cada grupo nitrato tem carga menos 1, logo, como essa substância é neutra, o cobre tem que ser mais 2. Olha que interessante. Agora eu posso observar que o cobre saiu de um número de oxidação 0 e passou para mais 2. Quando aumentou o número de oxidação, eu vou dizer que essa substância oxidou. Da mesma forma, a prata, que saiu de mais 1 para 0, o número de oxidação dela reduziu. Então, se esse oxidou, a prata reduziu. Uma outra coisa que a gente pode ver a partir disso é que aquela substância que oxida, ela gera redução na outra. Então, a substância que oxidou é o agente redutor. A substância que reduziu causou a oxidação no outro. Então, é o agente oxidante.
Tranquilo? Além disso, eu posso separar essa reação global nas reações de oxidação e redução. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer de forma a representar a doação e o recebimento de elétrons. Então, ó, o átomo de cobre, ele saiu de um estado 0 e passou para um estado mais 2. Então, o cobre passou para um estado de oxidação mais 2, por quê? Porque ele doou 2 elétrons. Essa espécie era neutra, porque o número de elétrons e de prótons era igual. No momento que ele se tornou uma espécie positiva, quer dizer que o número de elétrons é menor do que o número de prótons. Então, é porque ele doou elétrons. A mesma coisa eu posso fazer para a prata. A prata que tinha carga mais 1, ela recebe um elétron e passa para um estado de oxidação 0, ou seja, para a prata metálica. Então, aqui eu tenho uma espécie que oxidou. A espécie que oxida, ela doa elétrons, e a espécie que reduz recebe elétrons. Da onde veio esse elétron da prata? Do cobre. Então, ou seja, a reação de oxidação e de redução ocorre simultaneamente, justamente porque uma espécie tem que doar elétrons e a outra tem que receber elétrons. Bom, isso a gente viu até a última aula. Nessa aula, a gente vai trabalhar um pouco agora além da reação de oxidação. A gente vai trabalhar com pilhas e baterias. Por que isso? O que isso tem a ver? Porque as reações que ocorrem dentro da pilha e bateria, né, são reações de oxirredução. São reações que ocorre transferência de elétrons. E é esses elétrons que vai gerar uma corrente elétrica que vai fazer um equipamento, um celular, esse controle funcionar e assim por diante. Da onde surgiu a pilha? A pilha surgiu em torno de 1800, desenvolvida por Volta, né? Então, o Alessandro Volta, ele desenvolve um aparato que recebe o nome de pilha a partir dos experimentos realizados por Galvani, 14 anos antes. O que Galvani fazia? Galvani trabalhava, né, com animais, né, dessecados, como aqui, exemplo, uma rã, e ao de pendurar esses animais, né, ele acabou encostando um metal no nervo desse animal e outro metal na outra parte e causou uma contração naquele membro, né, daquele animal que já estava morto. Galvani não sabia explicar o que estava acontecendo, ele acreditou que fosse um resquício da energia contida ainda do animal, que tinha a ver com o animal. Mas ele desprezou que existiam esses metais que estavam encostando. Volta, ele consegue tirar a ideia que estava envolvida com animais e sim com metais. E aí ele constrói essa pilha, e o nome de pilha vem por causa deste instrumento dele, que é uma pilha, onde ele intercalava diferentes metais, né, podia ser cobre, zinco, e lâminas de um papel embebecido em uma solução salina, né, que conduzia. E isso gerava uma corrente elétrica. Bom, é aí que surge toda a ideia da pilha, que a gente conhece hoje. Mas voltando para a reação, o que ocorre ali? A gente já viu, né, a reação da prata com cobre. Mas como a gente vai trabalhar com a pilha de Daniell, a gente precisa entender o que ocorre lá naquela pilha. Se eu colocar aqui uma solução de sulfato de cobre, que ela tem esse tom azul, né, e eu colocar mergulhado uma lâmina de zinco. Se eu deixar por algum tempo, vai ocorrer a descoloração da solução e na placa de zinco vai ocorrer uma incrustação de um metal de cor marrom.
Essa reação nada mais é do que o zinco metálico na presença de sulfato de cobre, formando sulfato de zinco, né, que é incolor, por isso que está perdendo a coloração da solução. E essa incrustação nada mais é do que o cobre. Só que aqui, toda transferência de elétrons ocorre na interface do metal. E eu não consigo aproveitar essa transferência de elétrons porque ocorre tudo na interface. O que um brilhante estudioso chamado Frederick Daniel desenvolve? Ele desenvolve praticamente aquele mesmo experimento, só que separando em frascos diferentes. E aí ele consegue produzir, né, a eletricidade e, na verdade, não só produzir, porque a reação já ocorria com essa transferência de elétrons. Ele consegue utilizar essa transferência de elétrons dessa forma aqui. Como é que Daniel faz isso daqui? Vamos ver detalhadamente. Então, aqui está o experimento e a gente vai desenhar ali no quadro esse experimento para a gente conseguir entender. Então, olhem só. Eu vou ter aqui um frasco. Neste frasco aqui, eu vou colocar uma solução de sulfato de cobre. Mergulhado, eu vou colocar uma placa de cobre metálico. Então, a solução de sulfato de cobre, essa substância, quando dissolvida em água, vai dar origem aos cátions cobre mais 2 e sulfato menos 2. Então, essa solução tem vários eletrólitos desse tipo, do cátion cobre e do ânion sulfato. No outro frasco, vamos desenhar com outra cor aqui. No outro frasco, ele simplesmente colocou uma solução de sulfato de zinco. Mergulhado, ele colocou uma placa de zinco. E da mesma forma, essa solução tinha o cátion zinco mais 2 e o ânion sulfato menos 2. Até aqui não aconteceu praticamente nada. Só que ele pegou e ligou um fio nesses dois metais, que ele chamou de eletrodos. Opa. E ligou este fio, pode ser num multímetro, né, num voltímetro, como está ali no experimento, ou, por exemplo, aproveitar para acender uma lâmpada. Então, o circuito está quase fechado. Falta o quê? Eu concluí o circuito, que é colocando o que a gente conhece como ponte salina. E a gente vai ver para que serve essa ponte salina. Nessa ponte salina, né, ele colocava um sal forte, né, sulfato de potássio, por exemplo. Agora vamos olhar o que acontece aqui. Vai ocorrer a mesma reação que ocorreu naquele experimento que eu falei para vocês. Ó, aonde eu tenho zinco sólido, o cobre na forma de sulfato, gerando o sulfato de zinco mais o cobre metálico. Se eu separar nas semi-reações, eu vou ter o zinco gerando o zinco mais 2 elétrons. O cobre, ó, porque aqui é 0 e passou para mais 2. O cobre aqui era mais 2, passou para 0. Aqui eu vou ter o cobre mais 2 elétrons, gerando o cobre 0.
é exatamente essas semi-reações que vão ocorrer nesse sistema aqui. Olha só, o zinco, ele gera os elétrons. Então, se ele gera os elétrons, aqui eu vou ter o meu polo negativo. Então, os elétrons vão sair daqui neste sentido aqui. No momento que o elétron sai do zinco, que era 0, né? Ele doa elétrons para o circuito. Se ele doar elétrons, ele passa para zinco mais 2. Olha o que acontece. O zinco metálico doa elétrons e passa para zinco mais 2. E os elétrons que vão em direção ao outro eletrodo, que nesse caso é o meu eletrodo positivo. Nesse caso agora, o que vai acontecer? Os átomos as espécies, né, que são os cátions cobre mais 2, vão capturar esses elétrons que estão chegando aqui e vão se grudar na forma de cobre 0. Olha só, cobre mais 2 recebe os 2 elétrons, que da onde veio? Veio daqui, nesse sentido, formando o cobre metálico. Então está aqui, vai formando. Com o passar do tempo, olha o que acontece aqui no experimento. Ó. Aqui está o mesmo experimento que eu montei, e depois de um tempo, olha o zinco aqui, a barra de zinco, ela começa a se desfazer. E por que ela está se desfazendo, né? Porque ela está sofrendo uma oxidação. Ela está saindo do estado de zinco 0, passando para zinco mais 2. O diferente do que aconteceu nesse eletrodo está ocorrendo nesse aqui, que em vez de se desfazer, ele está criando uma massa maior. Na verdade, não é criando. Da onde está saindo? Dos cátions cobre que estão se grudando aqui, formando cobre metálico. Bom, essa transferência de elétrons vai aparecer aqui nesse voltímetro, né? Uma diferença de potencial, que é a diferença do potencial desses 2 metais. Neste caso aqui, que eu coloquei uma lâmpada, essa diferença, essa circulação de elétrons, vai fazer com que essa lâmpada acenda. Então, essa é a ideia por trás das pilhas, né? Eu posso também, em vez de desenhar todo esse aparato, eu posso fazer o diagrama de pilha. Esse diagrama, né, nada mais é do que, ó, o que está acontecendo no caso do ânodo? O zinco sólido indo para zinco mais 2. O zinco sólido está indo para o zinco aquoso, então eu coloco uma barra. Essa barra está dizendo que o estado físico dos dois é diferenciado. Um é sólido e o outro é aquoso. O que está separando esses dois? Uma ponte salina, que é representado por essas 2 barras. E no cátodo está ocorrendo o quê? A redução de cobre mais 2 para cobre 0. Ficou claro? Esse tipo de diagrama é para representar todo esse desenho aqui, ou simplesmente a equação da reação que está representada ali em cima. Além disso, o que a gente pode falar sobre esse experimento? Ó? O que está acontecendo aqui com o zinco? O zinco está indo de zinco 0 para zinco mais 2. Então, aqui está ocorrendo a oxidação. O cobre está indo de cobre mais 2 para cobre 0. Aqui está ocorrendo a redução. E vocês viram que eu falei em cátodo e ânodo? Aonde ocorre a redução, eu chamo de cátodo. Aonde ocorre a redução, eu chamo de ânodo. Ah, professor, mas como é que eu vou saber isso daqui? Uma dica. Consoante com consoante, redução, cátodo. Ó, consoante, consoante, vogal com vogal, oxidação, ânodo. Então, no eletrodo, no caso das pilhas, que são células galvânicas, que é um outro nome dado, no ânodo é o polo negativo,
aonde ocorre a oxidação. No cátodo é o polo positivo, onde ocorre a redução. Tá bom? Bom, isso se deve, né, àquele experimento realizado por Daniell. Só que o que acontece? Qualquer metal pode ser utilizado? Depende. Depende de um parâmetro que a gente vai chamar de potencial de cada um dos metais. Só que para nós calcularmos o potencial, a gente vai usar algo chamado eletrodo padrão de hidrogênio. Esse eletrodo aqui, ó, é algo muito semelhante com a pilha de Daniell, só que um dos eletrodos vai ser de hidrogênio. E por que a gente chama de eletrodo padrão? Porque ele vai ser considerado como potencial zero. Aqueles que tiverem um potencial maior, eles vão tender à oxidação, e aqueles que tiverem menor vão tender à redução frente a esse aqui. E aí a gente consegue construir uma tabela. Como isso? Olhem só. Aqui eu tenho dois eletrodos, né, montados, os dois são de hidrogênio, só que eu estou usando dois metais diferentes, o cobre e o zinco. O que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso, ó, eu mantenho aqui um fluxo de gás hidrogênio, né? Ou seja, hidrogênio molecular, e uma solução com concentração 1 mol por litro de ácido. O hidrogênio pode tanto oxidar quanto reduzir. Como é que são essas semi-reações? Vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o hidrogênio gasoso, o número de oxidação para a substância simples é 0, e ele pode ir para um número de oxidação mais 1. Da onde saiu esse 2? Porque são dois átomos de hidrogênio, né, no H2, gerando 2 elétrons. Nesse caso aqui, é a reação de oxidação. Mas também o hidrogênio pode fazer o contrário. Ele pode partir de 2H+ da solução, receber 2 elétrons e gerar o hidrogênio molecular, né, com estado de oxidação 0. E aqui vai ser a reação de redução. O que a gente vai observar aqui, ó? No primeiro experimento, não houve a formação de gás. Ó. Aqui eu representei a formação de gás. O que está ocorrendo aqui? Se está formando gás hidrogênio, quer dizer que está ocorrendo a redução. Se está ocorrendo a redução, é porque o zinco está oxidando. Se o zinco está oxidando, ele está indo de zinco 0 para zinco mais 2 elétrons. No outro, como ele não está gerando gás hidrogênio, deve ser porque ele está gerando os cátions H+. Se o hidrogênio está sofrendo oxidação, é porque o cobre está, ao contrário de oxidação, é reduzindo, partindo de cobre mais 2. É isso aqui. E qual é a diferença entre eles? É o que aparece aqui no multímetro. Ó. O potencial padrão no caso ali, ó, de oxidação do zinco é mais 0,76. O potencial padrão de redução do cobre é mais 0,34. E para que serve isso daqui? Para construir, ó, aqui estão as semi-reações que eu tinha construído ali, para construir essas tabelas, onde o hidrogênio é o potencial 0, e aqui eu tenho o potencial padrão de vários elementos, e eu consigo comparar. Por exemplo, ó, aqui é potencial padrão de redução. Geralmente, né, é indicado que se dê pelo potencial padrão de redução. E aí a gente não causa confusão de ter um em potencial padrão de oxidação e outro de redução.
O que vai acontecer aqui? Por exemplo, ó, o zinco, o potencial dele é de menos 0,76. Esse é o potencial dele de redução. E aí eu vou pegar, por exemplo, o cobre. O potencial padrão de redução dele é mais 0,15. Qual é o que tem maior potencial de redução? O cobre. Porque ele é positivo e esse aqui é negativo. Mas eu posso comparar duas espécies negativas. Por exemplo, eu posso pegar o zinco e o níquel. O níquel é menos 0,23 e o zinco menos 0,76. Qual é o que tem o maior potencial de redução? Aquele que for menos negativo, né? Que é o 0,23. Então, o níquel ele tem uma tendência, né, a sofrer a redução. Se ele for reagir com, no caso, o zinco vai sofrer a oxidação presente com ele. Bom, a partir daqueles valores que a gente tem aqui na tabela, eu posso construir diferentes pilhas. O que seriam diferentes pilhas? Lembra de Daniel, que era zinco e cobre? Ela tem como é que se chama? Uma diferença de potencial. E o que é essa diferença de potencial? Vai ser a voltagem que aquela pilha vai dar. Por exemplo, eu não posso pegar uma pilha daquelas AA e querer fazer com que o carro ligue com aquela pilha. Porque a voltagem que ela me fornece é muito menor do que aquela bateria de 12 volts do carro. E o que isso vai interferir? Vai interferir na diferença de potencial de cada pilha, ou na voltagem de cada pilha. Como é que eu calculo isso? Ó, a diferença de potencial é o potencial padrão de redução. Aqui eu quero que vocês observem bem. É o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Determine a variação do potencial padrão de uma pilha formada entre o cobre e o zinco, que é aquela pilha de Daniel. E aqui estão os dois potenciais padrão. Como é que eu vou pegar aqui? Ó, a diferença de potencial, vamos pegar aqui. A diferença de potencial padrão é o potencial padrão, né, do maior menos o potencial do menor. Qual é o maior? O maior é o de cobre. O do cobre é 0,34 volts, menos da fórmula, o potencial menor, que é o do zinco, que é menos 0,76 volts. O potencial padrão desta pilha, formada pelo um eletrodo de cobre e outro de zinco, vai me gerar, ó, menos com menos dá mais, então é 0,34 mais 0,76. O potencial padrão é 1,1 volts. Acho que é, né? Vamos ver. 0,34, 0,76. Perfeito. 1,1 volts. Então, essa é a diferença de potencial por uma pilha dessa. Se eu pegar outros metais, eu vou ter outras voltagens geradas por aquela pilha. Por exemplo, aqui tem um outro exercício. Ó. Uma pilha foi construída conectando uma barra de cobre mergulhada em uma solução de cobre mais. Há uma barra de cádmio mergulhada em uma solução de cádmio mais 2. Ali está o potencial padrão de cada um. Vamos lá para aquele outro quadro, que esse aqui está cheio. E aí a gente vamos montar que nem a gente fez na pilha de Daniel. Então, olha só. Antes de mais nada, a gente tem que observar aqui, ó. Qual é o que tem? Os dois é potencial padrão de redução, ó. Os dois é potencial padrão de redução. Entre os dois, qual é o que tem maior tendência de redução? Aquele que tem o maior potencial?
É o cobre, porque é positivo e esse é negativo. Se os dois fossem negativos, eu pegaria aquele que fosse menos negativo. Tranquilo? Então, o cobre tem maior tendência à redução. Então, o que vai acontecer? Ó? O cobre mais 2, ele vai ganhar 2 elétrons e vai para cobre zero, ou seja, vai reduzir. Em compensação, o cádmio, se ele não tem tendência a reduzir, é porque ele tem tendência a oxidar. Então, o cádmio, zero, ele vai para cádmio mais 2 elétrons. Aí ele pede aqui, ó, escreva a reação global e as semi-reações dessa pilha. As semi-reações estão aqui, ó, a reação de redução e a de oxidação. Como é que eu vou fazer a reação global? Eu somo as duas. Elétron eu corto com elétron, por quê? Tudo que for igual que eu tenha deste lado das duas setas da transformação com o que eu tenho igual para o outro lado, eu posso cortar. Então, eu tenho o cobre mais 2, aquoso, mais o cádmio, 0, gerando o cádmio mais 2 aquoso, mais o cobre 0. Essa é a reação global. Agora, escreva o diagrama que representa essa pilha. O que a gente pode fazer? Eu vou pegar o ânodo e o cátodo. Quem é o ânodo? É aquele que sofre a oxidação. Lembra? Ó, vogal com vogal, consoante com consoante. Então, ele está indo de cádmio para cádmio mais 2. Vai ter uma ponte salina entre os dois, o cobre mais 2 indo para cobre 0. A barra representa que eu estou mudando o estado físico, de aquoso para sólido. E as duas barras aqui, as duas células, né? As duas células, a da oxidação e da redução, estão ligadas por uma ponte salina. Depois eu vou falar para vocês que a função da ponte salina nada mais é do que neutralizar as soluções. Porque lembra que eu tenho, por exemplo, o cátion está recebendo elétrons e indo para o metal no estado de oxidação 0. Então, aquela solução ficaria com uma solução com carga negativa maior. Então, a ponte salina vai fazer com que os cátions da ponte migre neutralizando aquela solução. A mesma coisa, só que o contrário, ocorre numa outra célula. Como eu tenho o metal indo para o cátion, né, aquela solução vai ficar com uma carga positiva, né, e aí o que vai acontecer? Os ânions da ponte salina vai neutralizar ali. Determine a DDP, diferença de potencial dessa pilha. Como é que eu vou fazer a diferença de potencial? Ó, a variação do potencial padrão dessa pilha é o potencial maior menos o potencial menor. Então, a diferença de potencial é o maior, mais 0,34 volts, menos, da fórmula, o potencial menor, menos 0,40 volts. A variação do potencial é mais 0,34 volts, menos com menos mais 0,40 volts. O potencial padrão vai ser 0,74 volts positivo. Bom, viram como é simples para calcular? Eu vou pegar o potencial padrão de redução maior e diminuir do menor. Isso é o que é pedido, né,
pela IUPAC. Mas existe outra forma, olha só. Vamos prestar bem atenção aqui para não causar confusão, tá? Aqui o cobre, eu disse para vocês que o cobre é o que tem o maior potencial padrão de redução, então ele vai sofrer a redução. E o potencial para redução dele, ó, vou apagar aqui para botar, o potencial padrão de redução dele é mais 0,34 volts. Porque nesse sentido, ó, é o de redução e ele está sofrendo a redução. Agora o cádmio, ele não está sofrendo a redução, ele está sofrendo a oxidação. Só que aqui eu dei o padrão de redução. O que vocês vão fazer? Vão desenhar a oxidação e vão colocar o potencial padrão de oxidação. Ah, professor, mas se tu deu o de redução, como é que eu vou saber o de oxidação? É o mesmo valor com sinal trocado. Está aqui. Então, olhem bem. Se eu quiser saber a DDP dessa reação aqui, das duas semi-reações, ou seja, da reação global, é só eu somar o potencial padrão, potencial padrão de redução, mais o potencial padrão de oxidação. Quando eu converti o de redução para oxidação, eu posso somar. Mas, se eu estiver trabalhando com os dois de redução, eu pego e diminuo um do outro. O maior padrão de redução menos o menor. Então, vocês não podem confundir. E isso acaba acontecendo bastante na prova, tá? Então, quando vocês estão trabalhando com potencial padrão de redução, vocês vão pegar o maior e diminuir do menor. Se vocês quiserem converter o de redução para oxidação, visto que a reação desse eletrodo é a de oxidação, vocês apenas somem. Mas não esqueçam de inverter o sinal. Ficou claro isso daí? Isso é um ponto que geralmente vocês vão ver que tem na prova do ano de 2019, teve duas questões disso. 2018 teve de novo, 2017, eu achei em praticamente todas as provas anteriores, essas mais recentes, justamente questões desse tipo. Agora a gente vai falar sobre espontaneidade de reações. O que é algo espontâneo? As reações de oxirredução, por exemplo, quando eu tenho lá minha barra de ferro, que eu construí lá minha grade na frente da minha casa, eu não preciso fazer nada para que ela oxide. É uma reação natural, né? Agora, outra reação natural, por exemplo, se eu pegar uma pilha, que é o que a gente está trabalhando hoje, e colocar numa lanterna e acender a lanterna, naturalmente vai acabando a bateria. Vai acabando a pilha, a carga. Agora, vocês já viram acontecer de a pilha carregar naturalmente sem eu fazer nada? Não. Então, o que acontece? Todas as pilhas funcionam por reações espontâneas, onde a variação de potencial é positiva. Vocês viram aqui, ó, olha o potencial que eu achei aqui. Mais 0,74 volts. Na pilha de Daniel, eu achei mais 1,1 volt. Ou seja, se eu estou achando sempre valores positivos, não é por acaso, é porque as pilhas têm potencial padrão positivo. E aqui tem um exemplo, só que vamos ver se ela vai ser uma reação espontânea ou não. Uma pilha composta pelo ânodo, olha só, bem tipo de exercício que pode fazer você se confundir. O ânodo é de magnésio. E o cátodo é de níquel. Está aqui. É espontâneo ou não? E aqui o exercício deu o potencial padrão de redução para os dois. Só que aqui a pegadinha é o seguinte.
Ânodo. O que ocorre no ânodo? Lembra que eu falei para vocês? Vogal com vogal, consoante com consoante. Se é ânodo, ocorre a oxidação. Se é cátodo, ocorre a redução. Tranquilo. Qual é a oxidação do magnésio? É magnésio 0, indo para magnésio mais 2, tá? Ó, o professor Volney vai me xingar, ó. É 2 mais, não é mais 2. Mais 2 elétrons. E o níquel? O níquel sofre a redução. O que é a redução do níquel? É eu ir do níquel mais 2 para níquel 0. Só que para isso, eu preciso dar 2 elétrons para ele. Está aqui. Agora vamos olhar ali os potenciais. O potencial padrão do magnésio de redução é a redução que está ocorrendo aqui, gente? Não, é a oxidação. Eu estou indo de 0 para mais 2. Então, se está oxidando, o potencial é de oxidação. Então, aqui, ó, o potencial é de oxidação, que o valor é 2,37, positivo. Por que é positivo, pessoal? Porque se o de redução é negativo, o de oxidação é positivo. Nesse caso aqui é de redução, e o potencial é de redução menos 0,25 volts. Deu. Ficou meio bagunçado ali, mas é só somar agora. O potencial padrão dessa aqui é 2,37 menos 0,25. Por que eu só estou somando aqui, pessoal? Ó, porque eu botei o de oxidação e de redução. Tá? Então, quando eu boto de oxidação e redução, eu posso só somar. Se eu estiver trabalhando só com de redução, não. Então, o potencial padrão dessa pilha vai ser algo em torno de 2,12 volts. Ou seja, é um processo espontâneo, porque a diferença de potencial é positiva. Eu também poderia fazer, né? Eu poderia fazer para vocês pela forma do potencial maior menos o menor, que também daria. Aí que tem alguma coisa errada aqui, pessoal. Vamos fazer pelo maior menos o menor. Eu disse para vocês que isso aqui é fácil de se complicar, até eu me complico. Vamos lá. Vamos à fórmula que é mais fácil. Potencial padrão de redução é o potencial padrão do maior menos o potencial padrão do menor. O potencial padrão vai ser, qual é o maior? 2,37, 0,25. O maior é o 0,25. Ah, professor, mas como é o maior? Esse aqui é o maior porque é o menos negativo, né? Menos 2,37. Menos 0,25, menos com menos mais, potencial padrão, vai dar a mesma coisa. Ah, eu não tinha errado? Mas isso é sempre bom, pessoal. Confiram as suas contas. Eu fui conferir agora rápido de cabeça e achei que tinha errado, mas não errei. 2,12 positivo. O potencial é positivo, logo ela é espontânea.
Vamos lá. Bom, gente, pilhas e baterias, a gente viu um pouco, a gente vai voltar a retomar esse conteúdo. O potencial é importante que vocês saibam calcular, geralmente cai. Depois, se der tempo, a gente vai trabalhar alguns exercícios justamente que calcula esse potencial. E você sabe que 2 questões na prova é extremamente importante, e se vocês olharem a prova de 2019, tinha pelo menos 2 questões que falavam de eletroquímica. Mas voltando ainda nas reações de oxirredução, uma coisa muito importante ocasionada por essas reações é a corrosão. E eu falei isso para vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a ferrugem de uma corrente de ferro, né? Ou seja, o processo de oxidação do ferro, o escurecimento da prata, né? Que a gente observa isso ocorrendo na prata e a gente tem que polir ela. Quando a gente está polindo, a gente está tirando esse processo de oxidação, o óxido formado, e aí volta a ter a prata que está embaixo. Ou então, o azinhavre, né? O que é isso daqui? Nada mais é do que esse tom esverdeado que o processo de oxidação causa nos metais como cobre. Vocês também devem ver isso daqui nas baterias de carro ali nos polos, forma aquela incrustação verde, né? E isso se dá justamente pelo processo de oxidação. E existem métodos de eu evitar isso daqui. Qual um dos principais métodos? Olha só, vocês devem reconhecer isso daqui lá das latas de salsicha, de sardinha, de extrato de tomate, enfim. Esse material, né, que é a folha de Flandres, nada mais é do que um metal, geralmente aço, composto de ferro, e eu recubro ele com estanho. Então eu vou ter o ferro recheado, né, ou seja, coberto com estanho, então o estanho está recheado com ferro, e eu ainda tenho uma camada de óxido de estanho. O óxido de estanho vai evitar que o contato da comida oxide o ferro. Então, por que quando a gente pega uma lata amassada, a gente não deve consumir? Porque quando eu quebro, eu entorto esse metal, eu posso estar expondo o ferro que está interno e ele vai contaminar a minha comida com óxido de ferro. Então, quando a gente olha latas amassadas, elas não devem ser consumidas justamente por causa disso. A galvanização, né? Pregos, se a gente usar um prego comum de ferro, ele oxida muito rápido, mas o galvanizado não. Porque o estanho não vai, o zinco, né? Ele não vai deixar que ocorra a oxidação do ferro. Ou então o zarcão passado. O zarcão nada mais é do que uma tinta que a gente passa. É um óleo que eu tenho, né, óxido de chumbo, como uma emulsão ali, né? E eu passo no metal. E isso vai evitar, porque esse óxido não deixa que a água penetre. Então eu não vou deixar o ferro em contato com a água. Ou então aqui, ó, os metais de sacrifício. Aqui eu tenho a hélice, né, de um navio, e aqui tem placas de alumínio, que são metais chamados metais de sacrifício. Por quê? Porque eles vão se oxidar antes do que toda essa estrutura aqui se oxide. É melhor eu perder aquele metal do que uma hélice, por exemplo, enfim. E aí uma coisa interessante, aí vocês vão dizer, o alumínio enferruja? Não, porque ele não é ferro, né? Mas ele oxida? Sim. Mas ué, e eu não uso lá no box do banheiro? Vocês podem observar uma coisa interessante. Logo que tu compra, ele é bem brilhoso. Depois ele começa a ficar opaco. E isso acontece nas panelas de alumínio. Aí a mãe de vocês vai lá, o pai de vocês, ou até vocês, e passa lá a palha de aço para ficar brilhoso. Quando tu faz isso, tu está tirando o óxido de alumínio, que é o alumínio oxidado. Só que diferente do ferro, o óxido de alumínio cria uma camada protetora do alumínio. Quando ele cria essa camada, o alumínio para de oxidar. Aí tu vai lá e tira essa camada para ficar brilhoso. O que vai acontecer? O alumínio vai oxidar de novo, tu vai tirar, até que a tua panela vai ficar fina ou vai furar.
Então, o alumínio, diferente do ferro, a oxidação cria uma camada que protege, né? Então, o ideal é nós não tirarmos isso daí. Bom, o que a gente tinha para falar disso por hoje era isso. Na próxima aula ainda vamos tratar um pouco sobre os processos que não são naturais. A gente viu até agora as pilhas. Então, um forte abraço, até a próxima aula, um beijo em todos vocês e bora passar!